Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula, agora a gente vai falar sobre potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho quando se trata de eletricidade, para encerrar o assunto de eletroestática. Então, finalizando os grupinhos de coisas que a gente estuda com eletroestática, que a gente viu primeiro força elétrica, depois campo elétrico, agora a gente vai ver energia potencial elétrica e potencial elétrico, também entrando sobre capacitância, que é uma característica do corpo quando se trata de eletricidade. Vamos tentar entender primeiro o que é o potencial elétrico, mas para isso é preciso entender o que é energia potencial elétrica. E para isso a gente vai ter que lembrar um pouquinho do que a gente viu com mecânica. Quando você está estudando mecânica, você vai lá e estuda em uma determinada parte sobre trabalho e energia potencial e energia cinética. Acredito que você já viu isso. Mas quando você trabalha com energia potencial, você tem na mente, a princípio, que essa energia potencial é algo que está armazenado ali no corpo que em determinado momento pode se transformar em velocidade. Ou seja, é uma energia que ela vai se transformar hora ou outra em energia cinética. Energia potencial gravitacional parte do pressuposto que eu vou pegar alguma coisa, vou a uma determinada altura e quanto mais alto eu subir essa coisa, eu vou ter uma energia potencial maior, porque ela vai ter um potencial maior de quando eu soltar ela cair e assim você adquirir uma velocidade maior. Claro que quando você vai trabalhar com um campo gravitacional num ponto de vista mais distante, quando vai se afastando da Terra e o campo gravitacional vai diminuindo, essa equação muda um pouquinho, mas para situações de campo gravitacional local onde ela não muda, você aumenta o potencial gravitacional de um corpo quando você sobe ele. O que isso tem a ver com eletricidade? Com eletricidade, a gente também está trabalhando com forças. Força elétrica, como já foi mencionado, e campo elétrico. Como a gente pode linkar com força gravitacional e campo gravitacional. Então, um corpo que tem determinado campo gravitacional, ele uma relação entre dois corpos, ou seja, por exemplo, essa canetinha aqui e a Terra, ela vai ter uma relação que vai ter uma energia potencial gravitacional armazenada nesse corpo aqui devido a essa interação entre ele e a Terra. Então, a partir disso, a gente também pode fazer essa analogia para a noção de questão da eletricidade, que duas cargas num determinado ponto, normalmente a gente utiliza uma carga que vai estar fixa e outra carga que vai estar a uma determinada distância, e a partir disso a gente diz que essa carga a determinada distância vai ter uma energia potencial elétrica que ela pode ser convertida em energia cinética ou em movimento, porque ela vai ser atraída ou repelida por essa outra carga e vai depender também da distância. Para descobrir a sua equação não é tão difícil, porque a gente vai ter que também voltar para uma noção que a gente viu já em mecânica, que o trabalho de um corpo, ele vai ser exatamente igual a menos a variação da energia potencial, ou seja, a energia potencial do corpo em dois pontos diferentes. E o trabalho a gente pode ver como a força vezes a distância, claro, numa situação bem específica em que essa força é constante, e eu vou trazer para aqui uma situação em que a força elétrica é constante, para não ficar uma situação muito complicada, e isso daqui vai servir para um nível de ensino que a gente está vendo. Então aqui eu tenho a situação em que a força vezes a distância vai ser menos a variação da energia potencial. Como eu estou trabalhando com eletricidade, então aqui vai ser a força elétrica e aqui vai ser a energia potencial elétrica, que é o que eu quero descobrir. Essa força elétrica aqui, no caso, vai ser, como eu estou falando da diferença de potencial, então essa distância vai ser de dois pontos específicos, claro. É a distância de um ponto até outro ponto. Então aqui, essa força é a força elétrica, como a gente já vê, é K vezes a carga de um corpo vezes a carga do corpo de prova, dividido pela distância ao quadrado, multiplicado por essa distância. Aqui vai ser menos a variação da energia potencial elétrica. Eu posso cortar esse quadrado com esse D. Então a gente chega numa situação que delta, ou seja, menos a variação da energia potencial elétrica, vai ser igual a esse K vezes o Q vezes a distância, dividido por essa distância, vamos dizer, de um ponto A até um ponto B. Que a variação seria a energia potencial elétrica no ponto B menos a energia potencial elétrica no ponto A, e como é menos, vai ser a energia potencial elétrica do ponto A e do ponto B. Mas daqui a gente já consegue tirar que, já que tem essa equação, a gente consegue chegar na conclusão que, então, a equação da energia potencial elétrica vai ser exatamente igual a essa constante eletrostática, a carga maior, a carga de prova, duas cargas que a gente está estudando, dividido pela distância entre esse corpo e o outro corpo, ou seja, entre a outra carga que está gerando, que está fazendo que exista essa energia potencial. Só que o que importa pra gente tem energia potencial, mas o que vai importar mais é o potencial elétrico, e a gente vai entender com o decorrer das aulas porque que o potencial elétrico é tão importante. O potencial elétrico vai ser como se a gente fosse ver a questão do campo gravitacional, potencial gravitacional, é uma
característica intrínseca naquele ponto que depende só da carga em si e não da relação entre duas cargas. Nesse caso aqui, você vê, por exemplo, aqui tem uma demonstração muito boa, que você tem uma carga grandona e ela vai ser a nossa base. Aqui você tem duas cargas de prova, uma negativa e outra positiva, que você vê que vai ter uma força atuando sobre elas vão se movimentar ou de aproximação ou de afastamento, porque vai ter uma energia potencial elétrica guardada nelas. Mas se eu quiser saber o que esse corpo está fazendo com determinado ponto do espaço aqui, eu vou ter o potencial elétrico, que segue o mesmo pressuposto aqui da energia potencial elétrica, mas só depende dessa carga. Então é como se a energia potencial elétrica fosse o potencial elétrico criado por um corpo multiplicado pela carga de prova que a gente está colocando ali para estudar. Então a equação do potencial elétrico é simplesmente a constante eletrostática vezes essa carga maior dividido pela distância que você está medindo ali. Então, como é dividido pela distância, você sabe que quanto mais distante ele vai diminuir, de certa forma, vai diminuir o seu módulo, né? Porque o potencial elétrico, ele é escalar, não é mais um vetor. Então, tem dois pontos que a gente pode observar aí. Para você descobrir o potencial de um determinado ponto, você faz a soma algébrica dos potenciais que cada corpo está fazendo, como aqui é um ótimo exemplo. Então, se o corpo for positivo, ele vai ter um potencial positivo, que aqui você vai ter um mais. Se o corpo for negativo, ele vai ter um potencial naquele ponto negativo, você faz a soma aritmética normal e você vai descobrir qual é o valor bruto ali do potencial elétrico naquele ponto. Então daqui você vê que o módulo diminui conforme você aumenta a distância. Se você tiver uma carga positiva, quanto mais próximo o módulo, também vai ser um valor muito alto positivo. E aqui no caso negativo vai ser um valor muito alto, só que negativo, e mais distante você tem uma hiperbolizinha, a hipérbole. Você tem esse formatozinho por conta que você está dividindo pela distância, formatozinho do gráfico. Só que você vai ter locais no espaço que vão ser chamados de superfícies equipotenciais ou pontos equipotenciais, que como o nome já fala, são pontos em que o potencial elétrico é igual. Tem uma característica importante que vocês podem observar, que você tem várias imagens, no caso de os equipotenciais de uma carga isolada aí no espaço. Os equipotenciais, quando você tem duas cargas que estão uma distante da outra, você vê aqui as linhas de força dessas cargas, que meio que saem do positivo e vai até o negativo. Você vê como é que funciona o comportamento aqui da superfície equipotencial, e você tem aqui num campo elétrico uniforme. E você observa que essas equipotenciais sempre são perpendiculares a essa linha de força. Então aqui está subindo, aqui você vê tá um círculozinho e as retas são radiais, e aqui vai ter um formato um pouco diferente, porque você vê que as linhas de força estão saindo do positivo e indo para o negativo nesse formatozinho aí, mas consequentemente essas equipotenciais são perpendiculares às linhas em si. E você pode observar que o equipotencial quer dizer que o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, que é igual ao potencial nesse ponto, que numa carga isolada aqui faz sentido, que é a situação em que a distância até a carga é a mesma, e como você depende da distância somente, essa variável aí no espaço, você vai ter uma situação em que o potencial elétrico vai ser igual. E aqui no caso do campo elétrico uniforme é bem importante, porque a gente vai utilizar muito a situação de campo elétrico uniforme. E aí, voltando para a noção de trabalho da força elétrica em si, como já foi mencionado até para descobrir qual o valor da força elétrica, que a gente chegou aqui eu vou ter a variação da energia potencial e tudo mais para a gente encontrar de maneira simples, né? Porque aqui a gente não vai trabalhar com matemática um pouco mais profunda, mas encontrar de maneira simples essa equação da energia potencial elétrica. Também a gente pode voltar aqui e ver que se a energia potencial elétrica, o trabalho vai ser a variação da energia potencial elétrica, e a energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico do ponto, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual à carga de prova que eu estou observando ela se movimentar, multiplicado pela variação do potencial nesses dois pontos. Isso é extremamente importante, pelo simples fato de que o trabalho é basicamente quando você está utilizando energia para movimentar um corpo. A gente já viu isso, e se você não viu, eu recomendo dar uma olhada no estudo de mecânica, que é o assunto normalmente do primeiro ano do ensino médio, mas vai variar, obviamente, de escola para escola, mas trabalho é a força vezes a distância de deslocamento desse corpo. Tem toda uma teoria por trás, mas resumindo, você está falando de movimento. Então, quando a gente está falando sobre trabalho da força elétrica, a gente está vendo como umas condições para que esse corpo que a gente está botando lá, essa carga de prova, ela vai se movimentar.
em qual condição ela se movimenta, se existir uma diferença de potencial conhecida comumente como DDP, que vocês vão ver isso muito em eletrodinâmica que trabalha do movimento de cargas. Se aqui você tiver o potencial igual a VA igual a VB, você vai dar zero aqui, não vai existir trabalho. Também a situação do corpo está se movimentando em órbita, por exemplo, de uma carga elétrica. Então, se você quiser movimentar cargas em si, você precisa de uma diferença de potencial. Você tem que ter um valor de um potencial num ponto, você tem que ter um valor de um potencial em outro ponto, e assim uma carga elétrica ela vai se movimentar de um ponto para outro. Claro que a positiva e a negativa vão ter movimentos diferentes, por quê? A carga positiva ela vai se atrair para o ponto negativo, o lugar de menor potencial, e a negativa vai se atrair para o lugar de maior potencial, porque ela é negativa, ela vai atrás do positivo. Então, se você for ver aqui a linha de campo em si, você percebe que a carga positiva está se movimentando na própria direção da linha, enquanto a carga negativa ela vai se movimentar sempre contrária a essa linha, porque ela sempre vai procurar o lugar com maior potencial, e a carga positiva vai procurar o lugar com um menor valor de potencial por conta da sua natureza. E sim, na teoria que o negativo e o positivo vão se encontrar ali no finalzinho, bem bonitinho. E quando você trabalha com campo elétrico uniforme, é bem tranquilo também de observar que aqui o campo elétrico uniforme, o campo é uniforme, mas o potencial não é uniforme, porque normalmente eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter uma placa positiva que está gerando essas linhas de campo nessa direção, e aqui eu vou ter uma placa negativa. Conforme você se distancia da placa positiva, poderia diminuir o campo, mas não vai diminuir porque você está se aproximando de uma placa negativa, uma situação específica. O campo ele é constante, ele é igual e ele vai seguir aqui uma linha reta. Mas o potencial elétrico ele funciona de outra maneira. Então, de certa forma, como aqui eu vou ter um potencial muito grande, conforme eu vou passando aqui pela linha, o potencial vai diminuindo, até porque aqui o valor, vamos dizer, o valor pode ser igual, mas o valor é negativo. Então você tem um número diferente ali que você vai estar atuando. E uma carga positiva jogada aqui nesse meio, ela vai se movimentar, vai fugir do positivo e vai ir até o negativo. Então, aqui nesses dois pontos, por exemplo, existe uma diferença de potencial que está fazendo com que esse corpo se movimente. E a gente pode encontrar essa diferença de potencial, essa DDP, normalmente dado por U, e eu falei da energia do potencial, que é um Vzinho, a diferença de potencial é um U, vai ser igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. E antes que eu me esqueça, que às vezes eu acabo me passando assim e esquecendo de falar, das unidades de medida, a energia potencial elétrica e o trabalho elas vão continuar com as unidades de medidas normal do Sistema Internacional de Energia, que é o Joule. Só que o potencial elétrico, como já foi observado, ele não vai ser necessariamente o Joule, ele vai ser Joule por Coulomb. Porque no sistema internacional, carga vai ser em Coulomb, e você vê que se você multiplicar uma carga em Coulomb pela diferença de potencial, você corta esse Coulomb aqui e volta para o Joule, que é a unidade de energia. Então aqui você tem que o potencial elétrico, a unidade de medida é Joule por Coulomb. E a partir disso a gente pode ver qual é o comportamento de um potencial elétrico quando você tem um corpo que não é mais aquele corpo pontual no universo, você tem um corpo maiorzinho, que normalmente ele vai trabalhar com esferas para facilitar muito mais, e como é que é o comportamento quando esse corpo está carregado do potencial elétrico, tanto dentro do corpo quanto uma determinada distância, e entender a partir disso um pouco mais sobre a indução eletrostática. Mas quando você tem um corpo que ele vai ser carregado, você bota cargas elétricas ali, as cargas elas vão tender a se movimentar e o corpo vai tender ao equilíbrio. Porque faz sentido ele, as cargas negativas vão sempre se afastar das negativas até chegar num ponto que não dá mais para se afastar. As positivas também vão se afastar das positivas, mas nesse caso, corpos a gente trabalha mais com elétrons, só que para ter uma noção do que vai estar acontecendo. Então, nesse caso, você vai ter uma situação em que os corpos eles vão ficar equilibrados de certa forma, e eles vão atingir uma situação de equilíbrio eletrostático. E nessa situação é importante observar que o potencial elétrico dentro desses corpos carregados, ele é igual em qualquer ponto. Fala, como é que ele é igual em qualquer ponto? Por que ele é igual em qualquer ponto? Pensa comigo, se ele fosse diferente em algum desses pontos, você teria uma diferença de potencial. Se você tivesse uma diferença de potencial, você teria motivo para os corpos estarem se movimentando ali dentro. Só que o que acontece é que eles não vão se movimentar porque eles vão procurar o equilíbrio. Então, em todos os pontos dentro de um corpo eletrizado, quando ele está em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico vai ser exatamente igual até chegar na sua superfície. A partir do momento que ele sai da sua superfície, você vai trabalhar com o potencial elétrico a uma determinada distância, como se você tivesse uma carga pontual carregada no centro desse corpo. O potencial elétrico vai ser o K vezes o Q dividido pela essa distância até o centro do corpo, vai diminuir conforme o que a gente já viu. E é importante observar que, por exemplo, se a gente coloca um corpo neutro nessa distância aqui, você observa, por exemplo, que o potencial nesse ponto aqui, ele é diferente do potencial nesse ponto. Nesse ponto aqui é maior. Então, as cargas negativas que estariam aqui, elas vão se movimentar para o lugar de maior potencial elétrico,
fazendo assim com que o corpo fique carregado. Vai ficar carregado negativamente de um lado, que está mais próximo do corpo positivo, e vai ficar carregado positivamente do outro. Só que se você parar para observar, como pode ver aqui a indução eletrostática, você está fazendo com que o corpo meio que fique eletrizado a uma certa distância. A gente já viu isso nos processos de eletrização, mas aqui é um a mais sobre isso, que você pode botar um terra ali e ele vai meio que ficar com uma determinada carga. Mas vamos entender o porquê que mesmo que o corpo, ele, por mais que em determinados pontos ele fique com cargas negativas e cargas positivas, na teoria a carga aqui vai ser igual à carga aqui. Por que o corpo sempre é atraído? Como pode observar aqui no pêndulozinho, eu boto um corpo com carga positiva aqui, e ele vai atrair esse corpo desse pêndulo, mas se eu botar um corpo com carga negativa, ele vai atrair também esse corpo. Por quê? Porque observa que a força elétrica, ela também depende da distância. Ela é menor com a distância ao quadrado. Então, como esse ponto aqui, que está carregado negativamente, essas cargas vão ficar mais próximas do corpo eletrizado do que essa carga que está um pouquinho mais distante, você vai ter uma situação em que a força aqui, a força elétrica aqui, desse ponto, vou dizer aqui ponto B, e que eu vou botar ponto C, a força elétrica no ponto C, ela vai ser maior do que a força elétrica no ponto B, que seria uma força que estaria fazendo com que o corpo se distanciasse. Se ela é maior, então você vai ter um ganho de força aqui em direção a esse condutor e o corpo vai se aproximar. É por isso, basicamente, que isso acontece. E para finalizar, a gente vai ter um conceito de capacitância. Capacitância também é um conceito bem tranquilo, só vou dar uma introdução mesmo, porque depois, quando você trabalhar com eletrodinâmica e alguns equipamentos, a gente vai trabalhar com capacitores em si, que isso é utilizado quando você trabalha com equipamentos de eletricidade. Mas a capacitância, ela vai ser meio que um conceito sobre a capacidade que o corpo vai ter de adquirir carga. Então, você observa que isso aqui é basicamente uma fração, é um pouco abstrato, mas vai ser melhor quando a gente ver os equipamentos, mas é uma fração entre a carga que o corpo tem e o potencial elétrico, porque eles são diretamente proporcional. Quanto mais carga você adiciona, mais potencial elétrico você vai ter de maneira diretamente proporcional, que é tranquilo de se observar. E a partir disso, você também pode calcular qual a capacitância de um corpo quando ele tem outros formatos, porque a capacitância ela vai depender do formato, da natureza desse corpo. Se você quiser saber qual a capacitância de um corpo quando ele é esférico, você pode calcular essa capacitância desse corpo basicamente pegando o raio desse corpo e dividindo pela constante eletrostática, porque você vê que essa capacitância aqui é um valor constante, que depende apenas do formato e de algumas características do corpo em si. Então, sempre que você aumentar a carga, você vai aumentar o potencial elétrico de maneira que essa fração sempre receba o número igual, e esse número igual vai ser determinado de capacitância. Então, se você pegar às vezes também N corpos no caso, que tem valores de diferentes capacitâncias, tem cargas diferentes, e vamos dizer, você coloca um fio entre eles de maneira que você vai começar a atender ao equilíbrio eletrostático, as cargas vão começar a se movimentar. Só que a capacitância é algo que só depende do corpo em si, e você vai fazer esse movimento, você pode descobrir, por exemplo, qual é o valor do potencial elétrico dos corpos tudo em conjunto. Porque quando você faz esse movimento aí de cargas, você vai ter um potencial elétrico igual para todos os corpos, mas a capacitância deles não vai mudar, o que vai mudar as cargas porque elas vão se movimentar para ter o equilíbrio. Como é que você descobre esse potencial elétrico geral desses corpos juntos? Esses corpos normalmente aqui, esses corpos são estranhos, mas como você não precisa ligar para a geometria do corpo, então tanto faz. Mas normalmente para você calcular isso daqui, basta você somar todas as cargas de todos os corpos, porque por mais que as cargas sejam diferentes, as cargas elas vão se conservar. Então elas vão se movimentar ali entre eles, mas a carga final, a soma das cargas final não vai ser diferente da carga inicial. Então você pode somar as cargas aqui, ou também as cargas linhas, as cargas depois, vai ser a mesma coisa, e as capacitâncias são iguais também porque dependem só da característica do corpo. Então esse potencial geral de todos os corpos é a mesma coisa de você somar em cima todas as cargas, como se fosse um corpo inteiro carregado com todas essas cargas, dividido pela soma algébrica da capacitância de todos esses corpos. Então é isso, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido alguma coisa, tenha aprendido, isso ajude você na escola, no vestibular, ou qualquer coisa desse tipo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que esse tipo de vídeo vai ajudar. Se inscreve no canal, que aqui tem muito mais coisas, tem muito mais vídeos de divulgação científica, resolução de questões, logo Olimpíadas científicas e etc. Então é isso, muito obrigado e tchau!